Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo e no vídeo de hoje gostaria de falar novamente sobre futebol brasileiro, sobre um pouco dessas discussões aí de direito de transmissão, de Libra, LFU, Flamengo, enfim, essa treta, digamos assim, que está em alta, né, de direitos de transmissão dos clubes brasileiros e o porquê eu acho a postura do presidente do Flamengo, o BAP, uma burrice sem tamanho. Bom, então vamos lá, para você que não me conhece, eu sou Portugal, eu gravo vídeos aqui sobre empreendedorismo, esportes, finanças, enfim. E se você gosta de um desses temas, né, tem interesse aí por esses 3 temas, ou no caso do vídeo de hoje, que são os 3 temas aí coligados, né, por favor se inscreva aqui no canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo, né, vai me ajudar demais a crescer e trazer mais vídeos como esse. E enfim, eu agradeço bastante, não vai custar absolutamente nada para você, ao contrário do que o BAP tá querendo fazer aí com a torcida do Flamengo. E você vai entender depois o porquê, beleza? Então é isso. Indo diretamente ao assunto do vídeo, eu gostaria de falar rapidamente aí sobre esse tema polêmico, né, que é o fato do Flamengo, digamos assim, estar se afastando da Libra. Eu queria dar primeiro um resumo do que é Libra, o que é LFU, enfim, direitos de transmissão, né, e por que eu acho uma burrice sem tamanho essa questão aí do BAP estar se afastando, estar brigando, digamos assim, com os clubes que deveriam ser parceiros dele, parceiros de negócio, né, e que ele está se indispondo com os parceiros de negócio em prol de uma burrice e diminuição das receitas do Flamengo em si, tá? Bom, primeiramente, para quem não sabe, Libra e LFU, né, são 2 grupos que foram criados para negociar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, sobretudo de pay-per-view, dos clubes brasileiros, né? Então os 20 clubes ali da Série A mais 20 clubes da Série B, né, se organizaram em grupos, né, e separaram LFU e Libra, né? A Libra tem uma menor quantidade de clubes, se eu não me engano, aí enfim, tô sem minha cola, mas Palmeiras, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Vitória, Bahia também, e enfim, mais alguns clubes se uniram à Libra, Vasco, né, se uniu à Libra também, e os demais clubes, Fluminense, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo, ficaram para o lado da LFU. Se eu não me engano, o Bahia também ficou para o lado da LFU, porque o Bahia, sendo SAF, eu acredito que eles foram para a LFU. Então assim, basicamente se organizaram em 2 grupos, porque eles não chegaram no consenso de um grupo só. Os clubes da Libra queriam manter os privilégios, digamos assim, queriam ganhar mais, né? Uma fatia um pouco maior do bolo em função da torcida, em função do número de torcedores, de acordo com pesquisas, né, que eu não vou chegar nesse ponto, mas para mim são duvidosas. E enquanto esses outros clubes da LFU não concordaram e criaram um grupo no qual ofereciam uma divisão mais igualitária, digamos assim, comparado aos padrões da Premier League e Campeonato Espanhol, né? Enquanto os clubes da Libra seguiram um modelo totalmente no qual a maior parte da divisão das receitas ficava para quem tinha o maior número de torcedores. E isso gerou algumas confusões, separaram em 2 grupos, negociaram os direitos. No fundo, as equipes da LFU conseguiram negociar melhor, pois eles têm uma maior quantidade de jogos do que os clubes da Libra. Pois em 2020, para quem não sabe, o Flamengo foi um dos clubes que brigou por isso, naquela época de Campeonato Carioca, pandemia. O Flamengo brigou por uma lei, que é a lei do mandante, no qual ela diz que o clube mandante tem o direito de transmissão. Então, por exemplo, se o Flamengo joga fora de casa contra o Palmeiras, quem tem o direito de transmissão é o Palmeiras, não é o Flamengo.
porque o Palmeiras é o mandante daquele jogo. Em contrapartida, no jogo de volta, digamos assim, se o Flamengo for o mandante no Maracanã e o Palmeiras o visitante, o Flamengo que tem o direito de transmissão daquela partida. E por que é importante a gente entender isso? Porque agora veio uma discussão no qual o BAP, que para mim é um cara extremamente arrogante e parece que ele não sabe o que ele está falando, né? Ou a arrogância dele tomou conta de todo o intelecto, o intelecto que ele possui e consequentemente está cegando ele, né, completamente ali. Ele deu uma declaração dizendo que o Flamengo, se for o caso nessa briga agora, né, que o Flamengo entrou com ação judicial para recolher ali os recursos que tinha a receber da Libra e em demérito dos outros clubes, né, e que deu uma total confusão, principalmente com a Leila, que é a presidente do Palmeiras, que para mim, enfim, ela é muito mais homem do que... esse é um termo um pouco ruim de falar, né? Mas assim, a Leila, pra mim, ela é sensacional aí no sentido de se impor, né? De bater em realmente quem tem que bater. E nesse caso, o BAP deu uma declaração dizendo que o Flamengo não precisa da Libra, e se for o caso, o Flamengo cria uma Flamengo TV a partir de 2029 e vai seguir uma carreira solo, digamos assim. E para mim a maior burrice que eu já vi um presidente declarar, né, e ainda mais um presidente de um clube grande como o Flamengo, porque, cara, vamos lá, desde que a lei do mandante, que o próprio Flamengo foi quem brigou por ela, isso significa que o Flamengo ele não tem o direito de transmissão das 38 partidas dele do Campeonato Brasileiro. E isso está gerando uma confusão nas redes, porque o pessoal pensa do tipo, não, mas se for criar uma Flamengo TV, eu só assisto jogos do Flamengo, não assisto o jogo dos demais clubes. Pra mim, foda-se os demais clubes e eu vou assistir o jogo só do Flamengo. Tá, mas bonitão, vamos lá. Se você vai assistir o jogo do Flamengo fora de casa, você tem que assinar ali, digamos, o Premier, que vai estar vinculado, por exemplo, com o Botafogo, com o Fluminense, com o Palmeiras. Então, se você quer assistir o jogo do Flamengo fora de casa, você tem que assinar o outro serviço de streaming. Você não vai ter que assinar na Flamengo TV, porque a Flamengo TV não vai ter esse direito de transmissão, entende? Então, assim, o Flamengo não teria 38 jogos, ele teria 19. E aí, se o Flamengo só tem 19 jogos, ele não vai conseguir rentabilizar, ele não vai conseguir colocar, por exemplo, R$100 o valor da assinatura mensal, porque ninguém vai pagar esta merda. Nem mesmo o cara que é o mais flamenguista possível, ele vai pagar R$100 para assistir um jogo por mês. Porque, lembrando, novamente, não são somente os jogos de dentro e fora de... Não são os jogos de dentro e fora de casa, são somente os jogos de dentro de casa. Então, quantas vezes por mês o Flamengo joga dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro? Uma ou duas, e ainda mais no novo calendário, né, que vai ser criado aí pela CBF. Então, assim, é a maior burrice que eu já vi um presidente falar. Para mim, essa opinião do BAP tá totalmente ligada, até vazaram alguns vídeos, né, do passado, na época que o BAP era presidente da Sky, né, aqui no Brasil, no qual falaram sobre a ameaça da Netflix. Ele falou, não, se for o caso, a Sky compra a Netflix, se ela realmente for uma ameaça para nós. E, enfim, a gente viu aí onde é que a Netflix chegou e onde é que tá a Sky, né? E cara, eu não sei, tipo, eu posso estar com a visão limitada ou coisa do tipo, e o BAP pode estar super à frente, né? E eu tô chamando ele aqui de idiota, mas no fundo é uma visão muito, muito ultrapassada e muito arrogante, sabe? Parece que ele não tá pensando, primeiro, não tá pensando na torcida. E isso, assim, eu tô pensando muito mais no torcedor do Flamengo. Imagina o cara que ele já tem que assinar Prime Video, ele já tem que assinar Paramount, ele já tem que assinar ESPN Plus,
ele já tem que assinar Premiere para assistir os jogos de fora de casa, né? Lembrando, são 19 jogos fora de casa que o Flamengo vai fazer. E além disso, ele ainda vai ter que assinar Flamengo TV para acompanhar só 19 jogos no ano, sabe? Então, assim, pra mim é uma opinião totalmente burra. Cara, eu não sei. E, tipo, tudo bem, mas é só fazer uma assinatura acessível. Tá, mas se fizer uma assinatura acessível, ele não vai chegar no valor que ele quer chegar ali de patrocínios, né? Porque, imagina, vão ter empresas, vão ter patrocínios, não sei o quê. Tudo bem, pode até ter empresas, patrocínios, mas você acha que a empresa, digamos, um Ambev da vida, vai fazer um patrocínio para 19 jogos e pagar um absurdo de dinheiro? Não vai, sabe? Ela vai fazer, porque, por exemplo, os outros, digamos, torcedores de outros clubes, eles não vão assinar a Flamengo TV, tá? Só os torcedores do Flamengo que vão, e isso, só alguns torcedores do Flamengo que vão. Porque hoje a gente tem a pirataria aí, né? Você tem BTV, IPTV, você tem links piratas na internet, que até o próprio torcedor do Flamengo ele vai usar esse link pirata na internet porque ele não vai querer pagar, sabe? O Brasil não tá nessa condição toda. Tudo bem, vão ter pessoas que vão pagar, mas não vão ser todos. Então, assim, cara, pra mim foi o maior absurdo já dito. Eu acho que se ele fizer de fato isso, ele vai estar acabando, digamos, com o Flamengo, né? Ele vai acabar primeiro com a audiência, vai acabar com o público, vai acabar com a acessibilidade para o torcedor do Flamengo assistir os jogos do Campeonato Brasileiro e ainda vai acabar com os patrocínios, porque os patrocinadores querem ter sua marca exposta. Eles não querem ter a marca exposta somente para torcedores do Flamengo, eles querem ter a marca exposta para o Brasil inteiro, né? Então, enfim, vai desvalorizar a marca Flamengo, vai desvalorizar tudo, né? Mas há quem pense aí o contrário, né? Pelo visto, muitos torcedores do Flamengo estão achando uma opinião boa, mas eu tenho minhas dúvidas, né? E esses são basicamente os meus pontos. Mas se você não concorda comigo, pode deixar aqui o comentário, a gente inicia uma discussão saudável aí nos comentários. E, enfim, posso trazer mais um vídeo desse com mais detalhes, caso você queiram se aprofundar neste tema que veio à tona essa semana. Demorou? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, seu comentário, se inscreva aqui no canal, vai me ajudar demais. E até o próximo vídeo.